Brasil, um país abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas, em meio à exuberância e ao ritmo contagiante do samba, algo está profundamente errado. Esta é a história de um gigante adormecido, sonhando com uma grandeza que parece cada vez mais distante. Nas últimas décadas, ouvimos promessas de prosperidade, de um futuro brilhante. Planos mirabolantes, reformas que mudariam tudo, líderes que juravam nos levar ao topo. Mas onde estão esses sonhos agora? As expectativas eram altas, mas a realidade se mostrou totalmente diferente. O Brasil enfrentou crises econômicas, corrupção desenfreada e uma gestão ineficaz dos recursos públicos, e quem sofre é a população. A decadência se revela nas ruas. Milhões de brasileiros lutam diariamente por um mínimo de dignidade. Desigualdade extrema, violência e um sistema que parece não se importar com o povo. Muitos viviam uma vida normal, mas o desgoverno que está, mais preocupado em aumentar impostos e sugar a população, está fazendo com que o povo sofra ainda mais para tentar sobreviver. Enquanto isso, nossas instituições, que deveriam ser o pilar da justiça e da democracia, estão corroídas. Escândalos de corrupção abalam a confiança do povo. O que resta quando aqueles que deveriam nos proteger são os mesmos que nos traem? Pouco mais de um ano depois de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltar ao Palácio do Planalto, 39% dos brasileiros têm a percepção de que a corrupção aumentou no país. O dado é da pesquisa Poder Data, realizada em 27 e 29 de janeiro de 2024. A corrupção no Brasil não é um fenômeno novo, mas a intensidade e a impunidade com que ela ocorre são alarmantes. Isso mina a confiança do público nas instituições e no próprio futuro do país. A história do Brasil é marcada por uma série de decisões políticas e econômicas que, ao longo dos séculos, criaram um terreno fértil para a desigualdade e a corrupção. Desde a colonização até a recente democracia, as raízes dos problemas atuais estão profundamente enraizadas no nosso passado. Educação e saúde em ruínas. Educação e saúde, os pilares de qualquer sociedade próspera, estão em ruínas. Escolas sem estrutura, professores mal remunerados. Dados do IBGE indicam que 11 milhões de brasileiros com mais de 15 anos são analfabetos e até 29% são analfabetos funcionais, que sabem identificar as palavras, mas não conseguem compreender e interpretar textos e ideias. Saúde. Hospitais superlotados são a realidade de milhões de brasileiros. Na saúde, a situação é crítica. Os médicos fazem o que podem com o que têm, mas a falta de investimento e de gestão eficaz é um obstáculo enorme. Embora o Brasil seja o único país com mais de 200 milhões de habitantes com um sistema de saúde pública universal, sabemos que muitas pessoas esperam meses por um atendimento. As pessoas merecem mais. Muito mais. Além da falta de estrutura para o grande número de usuários, um dos maiores causadores da deficiência dessa estrutura é a falta de recursos financeiros, o que leva à precarização dos atendimentos. A desigualdade no Brasil é uma ferida aberta, uma divisão que se estende por todo o país. De um lado, um luxo ostentoso. Do outro, a luta diária pela sobrevivência. Como podemos ser uma nação unida quando tantos são deixados para trás? A desigualdade no Brasil não é apenas econômica, é também social e racial. Ela perpetua um ciclo de pobreza e exclusão que é difícil de quebrar sem políticas públicas fortes e inclusivas. Situação do saneamento básico no Brasil ainda é catastrófico. Pelo menos metade da população sofre com problemas de saneamento básico. Dados oficiais indicam que 40 milhões de famílias não têm sequer um banheiro dentro de casa. E dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento indicam mais de 100 milhões de brasileiros sem acesso à coleta de esgoto e 35 milhões sem água tratada. Trabalho infantil. Antes da pandemia de Covid, dados do IBGE indicavam que mais de 1,7 milhão de crianças e adolescentes estavam envolvidos em trabalho infantil, número que pode ter aumentado ainda mais. São muitos os prejuízos do trabalho infantil?
desde educacionais, como baixo rendimento escolar ou mesmo abandono da escola, a psicológicos, como baixa autoestima e depressão, e físicos, como lesões, problemas de coluna e respiratórios. Fome. Embora seja um país rico em terras cultiváveis, o Brasil enfrenta o grave problema social da fome, que vem se agravando ainda mais com as consequências da corrupção, entre outros problemas. Uma pesquisa mostrou que apenas 44% dos domicílios visitados tinham seus moradores em segurança alimentar. Ou seja, em 56% dos lares, as pessoas não tinham acesso a alimentos regularmente. Isso significa 11,8 milhões de brasileiros, sendo que desses, 9% passavam fome constantemente. A insegurança alimentar grave leva a um alto índice de subnutrição, anemia, carência de nutrientes, diversos distúrbios e morte. A violência no Brasil é um problema estrutural de nossa sociedade que gera pânico na população, perdas financeiras para o país e que reduz a qualidade de vida do povo brasileiro. O problema da violência no Brasil está relacionado à falência e corrupção das instituições públicas, principalmente a educação e a segurança. O Brasil é muito mal colocado em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, levando-se em conta o seu potencial. Ocupa o número 89 no ranking da Organização das Nações Unidas. Como consequência dos altos índices de violência, temos problemas financeiros. As instituições financeiras ligadas ao mercado internacional dificilmente fazem grandes apostas no mercado brasileiro por conta dos problemas estruturais de nosso país. O principal problema que enfrentamos é a qualidade de vida de nossa população, drasticamente afetada pela violência. São inúmeros fatores que contribuem para a decadência do Brasil. Vários problemas. Citei alguns que achei relevante, a política brasileira sempre será o principal problema. O povo brasileiro, em sua diversidade e força, está determinado a proteger seus direitos e a construir um país mais justo. O Brasil, um país de contrastes, de dor e de alegria. A decadência é apenas uma fase, um capítulo em uma história rica e complexa. E enquanto houver esperança no coração de seu povo, há uma chance de renascer das cinzas, de se reerguer e de brilhar novamente no cenário mundial. Nós enfrentamos muitos desafios, mas é na união e na solidariedade que encontramos forças para seguir em frente. O Brasil pode ter seus problemas, mas a nossa capacidade de resistir e lutar é maior. Se você acredita no potencial do Brasil e quer ver um futuro melhor, curta este vídeo e se inscreva no canal. Juntos podemos fazer a diferença. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar seu like, pois ajuda bastante o canal, comente e, se possível, compartilhe esse vídeo. Até a próxima!